Olá, que bom ter você aqui. Hoje a gente vai embarcar numa jornada muito especial, uma jornada pelo Salmo 100. Vamos ver como ele funciona como um verdadeiro guia que nos revela os passos para uma adoração genuína e profunda. Sabe, uma pergunta que muita gente se faz é: o que é de verdade a adoração? Será que é para ser um fardo, uma obrigação? Ou é para ser algo que transborda de alegria? Olha, o Salmo 100 nos dá uma resposta surpreendente e eu diria até libertadora para essa questão. Então vamos lá. A nossa jornada começa com um chamado que ecoa, literalmente, por toda a terra. O primeiro versículo do Salmo 100 já nos lança um convite universal e muito poderoso à adoração. O versículo de abertura já dá o tom de tudo. Ele nos mostra duas coisas que são essenciais aqui. Primeiro, o como celebrar, é com júbilo. E segundo, para quem é essa celebração? O mundo inteiro, todas as terras. E aqui tem um detalhe que muda tudo. A palavra em hebraico para celebrem com júbilo é ariú. E olha, não estamos falando de um sussurro ou de um louvor contido, sabe? Ariú é um brado de vitória. Pensa na aclamação de um povo que celebra a chegada do seu rei. A adoração que Deus espera da gente é assim, cheia de vida, uma celebração vibrante. E o mais incrível é que esse chamado não é exclusivo para um povo só. A expressão todas as terras é uma convocação global. É para que cada nação, cada tribo e cada pessoa reconheça que o Senhor reina sobre toda a criação. É um convite que simplesmente não conhece fronteiras. Muito bem. Agora, a nossa jornada nos leva para dentro. O Salmo muda o foco do chamado externo para a atitude interna, para o coração de quem adora. É o que a gente vê no segundo versículo. Esse versículo nos apresenta duas ações fundamentais. A primeira é servir com alegria. E a segunda, apresentar-se com cânticos. E perceba uma coisa, a alegria aqui não é opcional, não. Ela é uma parte essencial da nossa adoração. Existe um abismo, entre servir a Deus por pura obrigação, quase que arrastando um peso, e servi-lo com alegria genuína. O Salmo nos mostra que a adoração que agrada a Deus é aquela que transborda de alegria. E essa alegria não é só uma opção, é um mandamento que brota de um coração que conhece a bondade de Deus. E aqui tem um detalhe fascinante. A palavra hebraica para servir é avad. E avad significa tanto serviço, trabalho, quanto adoração. Isso revoluciona a nossa perspectiva. Adorar a Deus não é algo que a gente faz só na igreja, no momento específico. No trabalho, em casa, nos estudos, toda a nossa vida pode se tornar um contínuo ato de adoração. Agora a gente chega ao fundamento de tudo. Porque a verdadeira adoração ela não se baseia em emoções passageiras, mas uma verdade sólida e imutável, o conhecimento de quem Deus realmente é. O versículo 3 nos dá três verdades que são a base de tudo. Primeiro, o Senhor é Deus, o único soberano. Segundo, foi Ele quem nos criou. Nossa existência é um presente dele. E terceiro, nós pertencemos a Ele, somos o seu povo. Essa imagem do pastor e seu rebanho é uma das mais belas e consoladoras de toda a Bíblia. Ela nos mostra que a gente não pertence a um mestre distante, mas a um pastor que nos conhece, que nos protege e nos guia com cuidado todo pessoal. E essa imagem tão poderosa do Antigo Testamento é, na verdade, uma sombra que aponta para uma realidade ainda maior. Uma realidade revelada de forma plena no Novo Testamento. É aqui que a verdade central do Evangelho se revela. Jesus é o bom pastor. A nossa identidade como povo de Deus está selada pelo sacrifício dele. Isso é fundamental. Nós não somos salvos pelos nossos esforços, de jeito nenhum. É unicamente pela graça, através da fé em Cristo que deu a sua vida por nós. Vamos avançar para a próxima fase da jornada, então. Agora que sabemos quem Deus é e a quem pertencemos, o Salmo nos ensina como nos aproximar dele, tanto física quanto espiritualmente. O salmista aqui nos convida a entrar numa espécie de procissão. É uma caminhada intencional em direção à presença de Deus, onde cada passo, cada movimento é movido pela gratidão e pelo louvor. A palavra hebraica para ações de graças é todar. E no contexto do Antigo Testamento, todar era muito mais do que só dizer obrigado. Era uma cerimônia completa que envolvia sacrifício, louvor público e comunhão. Era, de fato, uma celebração total da bondade de Deus. Naquela época, os portões do templo eram barreiras físicas que separavam as pessoas da presença de Deus. Mas esses portões físicos, eles já apontavam para uma realidade espiritual muito mais profunda. E aqui a imagem se completa.
Jesus se declara como a porta. Por causa do seu sacrifício, não existem mais barreiras, nem físicas nem espirituais, que nos separam de Deus. Cristo se tornou o único e definitivo caminho para a presença do Pai. Finalmente, chegamos ao clímax da nossa jornada, a razão final de toda adoração. E o motivo não é o que nós sentimos, mas quem Deus é, em seu caráter eterno e imutável. O último versículo nos entrega 3 pilares que sustentam toda a nossa adoração. Primeiro, a bondade essencial de Deus. Segundo, o seu amor leal, que é eterno. E terceiro, a sua fidelidade, que atravessa todas as gerações. São esses os alicerces inabaláveis do nosso louvor. A palavra hebraica aqui é hesed, e ela é de uma riqueza incrível. Descreve um amor de aliança, sabe? Fiel, leal, cheio de misericórdia. É o tipo de amor que Deus nos oferece não por mérito nosso, mas por fidelidade às suas próprias promessas. E a expressão máxima desse amor é revelada em Jesus Cristo. E por último temos a palavra emuna, que significa fidelidade, firmeza. É a raiz da nossa palavra amém. Isso nos dá a garantia de que Deus é totalmente confiável. O seu caráter não muda e as suas promessas jamais falham. Essa certeza nos dá uma segurança profunda para adorá-lo sem reservas. Então, para a gente fechar, fica uma reflexão, né? Ao entender essa jornada completa da adoração, que começa com um chamado para o mundo todo e culmina nessa confiança firme no caráter de Deus, a pergunta é, de que forma isso pode transformar não apenas os nossos domingos, mas cada dia das nossas vidas?